Vamos voltar à saúde para falar desse negócio de aluguel de matrícula. Me perdoe, mas que diabo é isso, doutor Flávio? Esse negócio que inventaram agora e que vem prejudicando, vamos dizer, a sociedade de um modo geral. O que danado é esse aluguel de matrícula, doutor? Bem, isso é uma situação que nós detectamos há pouco tempo, embora o mais triste é que não é uma situação nova, Erval. Alguns servidores públicos, servidores estaduais, principalmente, nós detectamos essa situação, que não é exclusiva da saúde, diga-se de passagem, também verificada em algumas áreas, o como doutor Essi nos educação. Confirmou que tem inquérito, inclusive apurando na área dele, a educação. Exato. Parece que ele vem aqui, ele está marcando com a produção aí, para vir falar desses e outros temas, não é isso, doutor? Exatamente. E o que consiste isso? Alguns servidores públicos efetivos foram submetidos a concurso público. Eles gozam suas licenças, suas férias, mas depois, quando não tem mais direitos para gozar, eles acabam se afastando do serviço público e colocando terceira pessoa no lugar para trabalhar. Ave Maria. O mais grave, Erval, é que algumas dessas pessoas que trabalham no lugar de servidores públicos efetivos sequer têm qualquer vínculo com o poder público. São, às vezes, parentes próximos, amigos, e isso é um risco muito grande, porque essa pessoa ingressa, por exemplo, num ambiente hospitalar, passa a fazer o papel que deveria ser desempenhado por um servidor público. O salário continua sendo pago para o servidor público, que de alguma forma remunera, faz um acordo, um ajuste com esse particular. E o risco grande é, essa pessoa entrou no hospital, ela manipula papéis que seriam de usuários do serviço público, entra nas salas, ou seja, não tem um vínculo ali, e eventualmente, caso venha a ocorrer algum dano, quem vai arcar, quem vai pagar a conta é o Estado, e na verdade o Estado é o nosso dinheiro, é o dinheiro de todo mundo. Teoricamente, quem está qualificado, para exercer esse cargo, é o próprio servidor, detentor do cargo público, e não outro. Não tem sentido um negócio desse, realmente, eu acho preocupante, a promotoria realmente já está apurando. Espero que esses danados, essas danadas, sejam pegos e justamente o servidor que está se utilizando dessa marmota, me perdoe a expressão, seja devidamente responsabilizado. Isso é um grave dano, na minha ótica aqui, falando em abstrato, à sociedade. Pelo menos penso eu. Doutor Flávio, e a questão da deficiência do número de agentes de endemia? O senhor tem se preocupado com o combate à dengue, combate ao calazar? Inclusive, quero testemunhar que no combate a calazar, sem citar caso específico, foi uma das maiores atuações do Ministério Público Potiguar por parte do doutor Flávio Couto, que teve no judiciário a proteção devida, porque estava demonstrado o privilégio ao direito à saúde humana, não que haja de desqualificar ou não ter o direito à proteção animal, mas tem horas que nós temos que sopesar. O doutor trabalha pesado nessa área, bem como a convocação desses aprovados. O que é que o Ministério Público tem trabalhado nessa área, doutor? O Ministério Público tem um procedimento, tanto na Promotoria da Saúde como na Promotoria do Patrimônio Público, justamente investigando essa situação dos agentes de endemias. Hoje, inclusive, estou vindo de uma reunião tratando desse assunto. O que acontece, inclusive eu publiquei um edital fixando um prazo até o final deste mês, para que a população entre em contato com a promotoria através do 3315-3859, 3315-3859, relatando há quanto tempo não recebe uma visita do agente de endemias em sua residência. Hoje em Mossoró existem cerca de 133 agentes, quando pela previsão legal o ideal a princípio seriam pelo menos 170 agentes. Existem 89 agentes no campo, quando seriam necessários mais de 130 agentes no campo. Existem várias áreas descobertas, e isso reflete o quê? Na dificuldade de combater a tão temida dengue, né, que vem tão preocupado. Só que é muito importante que a população colabore também na questão da dengue, sempre fazendo aqueles trabalhos preventivos de limpeza dos seus depósitos, principalmente aqueles proprietários de borracharias, que às vezes acumulam muitos pneus. Aqui em Mossoró há um problema também de falta d'água em algumas situações, e as pessoas acumulam essas águas, ou seja, tudo isso contribui com esse período chuvoso agora, um aumento de dengue. Então,
De fato, nós estamos recebendo várias ligações da população, atestando alguns... Faz tempo que o pessoal não está aparecendo, né? Não está aparecendo. Tá Algumas pessoas chegam a nos relatar que há cerca de 2 anos não recebem as visitas, e aí já buscamos esclarecimentos junto aos agentes de endemias para saber essas pessoas não estão recebendo as visitas porque a área não está coberta, ou porque de repente houve uma visita, ou é deficiência, ou eventualmente a pessoa foi lá, o agente de endemias, e ninguém estava lá na aí casa. Agora está reclamando. Aí nesse caso, quando o agente de endemias vai à residência da pessoa e ninguém está lá, deve ser lavrado um documento pelo agente de endemias justificando que esteve naquela casa e que ninguém foi encontrado. Então eu quero ter acesso a esse documento justamente para verificar se efetivamente ele bateu na porta daquela pessoa. Tá aí, muito bem explicado pelo doutor. E a convocação dos aprovados, existe já possibilidade de alguma coisa nessa? A promotoria também está trabalhando nesse sentido? A promotoria está trabalhando nesse sentido e diante dessa deficiência, o município ele sinaliza, houve um concurso público, 34 pessoas foram convocadas e pela previsão inicial do edital seriam 60 vagas, ou seja, restariam ainda 26 pessoas a serem nomeadas. Não há ainda uma data exata, não posso garantir isso, uma data exata, mas diante desse quadro de deficiência, muito provavelmente será o nosso passo, a princípio, sentar com o município, tentar o mais rápido possível essa nomeação. Caso não, nos valeremos aí da via judicial, justamente demonstrando a necessidade, demonstrando a deficiência em busca da contratação desses novos agentes. Não tenho dúvida. Esse é o caminho a ser seguido, realmente, porque essa situação tem que ser pensada e pensada preventivamente como o Ministério Público tem se preocupado. Doutor, houve uma decisão liminar do TJ, nós acompanhamos, que garantiu o fornecimento de transporte gratuito para pacientes com hemodiálise. Eu queria que o senhor comentasse e desse essa boa notícia para os amigos e amigas que nos acompanham. O doutor Guglielmo, na época, ingressou com uma ação judicial pleiteando o fornecimento gratuito de transporte para as pessoas que precisam fazer o tratamento de hemodiálise e que não têm condições de custear com esse transporte, do município de Mossoró. Houve uma decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, justamente concedendo esse direito à população, aquelas pessoas que necessitam fazer tratamento de hemodiálise. O processo veio ao meu conhecimento justamente para que eu verifique se essa decisão está sendo cumprida, porque o processo está em vias de ter sua decisão final. Então, inclusive, eu ontem, no início dessa semana, publiquei um edital para que a população, no prazo de 10 dias, entre em contato com o Ministério Público. Aí eu repito, o telefone é o 3315-3859. Se você precisa do tratamento de hemodiálise ou conhece alguém que precisa desse tratamento e que eventualmente esse tratamento está sendo dificultado em razão da falta do transporte, saiba que existe essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, é uma decisão judicial, tem que ser cumprida, e comunique, caso não esteja sendo cumprida, ao Ministério Público. Também tem a gentileza de comunicar caso esteja sendo cumprido, porque para a gente não só ficar só criticando, só as coisas ruins. Só as coisas ruins. Gostei, doutor. Para a gente encerrar esse bloco, a produção já está me avisando, e com relação à demora na marcação de consultas, tem muitas perguntas chegando, a galera perguntando, o que fazer nesse caso? Tem muita denúncia disso ou tem melhorado essa parte? Veja, algumas situações, a marcação ela tem que obedecer determinadas filas, dependendo do tipo de exame, em razão do reduzido número de prestadores existentes. No Sistema Único de Saúde ainda não existe um regramento, uma lei que estipule um prazo determinado para o atendimento das demandas. Existe no sistema de saúde complementar, que nós chamamos os planos de saúde, que fica mais a cargo da Promotoria de Defesa do Consumidor. Existe uma resolução recente, uma resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, do final do ano passado, ela entrou em vigor no final do ano passado, e estabelece prazos que variam de 3 dias úteis a 21 dias úteis para a marcação de consultas e realização de exames. Só salientando que na rede particular
a pessoa não tem como... essa resolução, ela não obriga que aquele médico X seja o responsável pelo atendimento, mas que o plano de saúde garanta médico daquela especialidade no prazo estipulado, que varia de 3 dias úteis a 21 dias úteis. Mas, infelizmente, existem projetos de lei para estabelecer no Sistema Único de Saúde prazos para marcação desses exames, mas esses projetos de lei ainda não foram à frente. Agora, uma demora irrazoável, uma demora injustificada, procure, a princípio, se for um caso individual, procure a Defensoria Pública, procure as práticas jurídicas. Agora, se for uma situação que está muito comum, busque lá a promotoria, será atendido no setor sócio-jurídico, como eu informei, e a gente observando essa demanda, vamos com certeza agir. Já temos trabalhado em alguns casos, principalmente em exames de complexidade alta, como tomografia computadorizada, ressonância magnética. Se vocês têm ideia, no sistema hoje, só em Mossoró, existem cerca de 1.800 cadastrados aguardando o exame de ressonância. É muita gente. Agora, a gente sabe também que muitas dessas pessoas, eventualmente até já fizeram os exames. Às vezes as pessoas, infelizmente, já foram a óbito. Precisa ser feita uma auditoria nessa relação. E também a gente observa uma excessiva demanda de exames, pessoas que às vezes nem precisariam daquele exame. Infelizmente, alguns pacientes chegam já para o médico e já dizem: doutor, eu quero tal exame. E o médico às vezes se vê numa situação e acaba passando o exame, senão ele fica numa situação constrangedora. Difícil. Difícil. O senhor ainda bem que tem essa sensibilidade.